Agora é correria, Pedro. Chegando o fim do ano e claro que o tempo parece que fica mais agitado para todo mundo. Vamos começar essa edição do Jornal Gente falando sobre a situação do Banco Master, né? Porque ainda falta muita transparência para saber o que aconteceu nesse escândalo do sistema financeiro. Ontem, o presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, falou que precisa de mais estrutura para evitar que situações cheguem como essa do Banco Master. O Banco Central precisa de mais estrutura para fazer esse acompanhamento da situação financeira das instituições. Vamos ouvir. A obra de supervisão nunca está completa, não só da supervisão, né? O trabalho do Banco Central não tem ponto de chegada, é um ponto contínuo. Então é muito importante que o Banco Central tenha recursos para fazer investimento. Hoje, por exemplo, a inteligência artificial oferece uma série de ganhos para o setor de supervisão, para que você não tenha que trabalhar mais com amostragem, para que você possa ter automação e fazer uma série de investimentos nessa área, só para citar um exemplo. É estranho que não tem ainda, né, o Banco Central do Brasil, toda essa tecnologia. Afinal de contas, a inteligência artificial está aí para ajudar, está aí para fazer aquilo que o ser humano demora mais. O ser humano dá o comando e a inteligência artificial faz de uma maneira muito mais rápida. E nesse caso, nós estamos falando de números. Nós estamos falando do seguinte: um banco tem um patrimônio, o banco tem a dívida. Se a dívida começa a crescer muito mais do que o patrimônio, o que o Banco Central tem de fazer? Tem de intervir ali. Afinal de contas, está aí para isso, para observar essa questão, evitar uma quebradeira, porque quebrar um banco tem impacto no sistema financeiro total e geral de um país. Então é isso que o Banco Central precisa fazer. Não me parece que precisa muito mais do que nós tenhamos já à disposição e as grandes instituições financeiras. E se tem alguém que tem que ter essa tecnologia, é justamente o Banco Central do Brasil. Nesse caso do Banco Master, eu falo de falta de transparência porque tem muito político que ajudou a erguer essa pirâmide. Essa pirâmide não foi erguida sem a anuência, sem a influência política. Veja só, o BRB continuou a fazer repasses substanciais ao Banco Master, mesmo depois de alertas formais ao Banco Central. Ou seja, nesse caso, o Banco Central foi alertado. Isso indica que a situação financeira do Master já era conhecida por parte do regulador, ou seja, do Banco Central. Então, nesse caso específico, não se encaixa essa crítica que está sendo feita de mais estrutura e mais elementos para evitar uma situação como essa. As notícias mostram também que autoridades, dirigentes de estatais e até bancos públicos foram pressionados, influenciados, convencidos ou persuadidos a continuar expondo recursos ao Master, mesmo com sinal de risco. Isso aí não é lobby legítimo. Isso aí é influência sem luz, é articulação sem registro, é pressão sem rastro. O caso do Banco Master escancara uma ferida antiga do Estado brasileiro, a ausência da regulamentação clara e transparente do lobby, que existe. Não sabemos quem são os lobistas dessa história, mas que eles estão aí, eles estão. E como sempre, quando não há regra, quem manda é a força. A força econômica, a força política, a força das relações pessoais. O lobby é a porta dos fundos, feito em silêncio nos gabinetes, sem registro, sem controle, sem responsabilização. Por isso que nos Estados Unidos é diferente. Lá você tem uma atividade de lobby regulamentada e tudo está ali às claras. Quando a coisa vai para a escuridão, quando a coisa vai para essa porta, fica muito mais difícil. Esbarra o campo do crime, esbarra o campo da sonegação, esbarra o campo daquilo que não é visto pela sociedade. Então, por isso, cabe mais uma reflexão nesse caso aqui do Banco Master, para a gente evitar novas situações como essa. Ainda um cenário obscuro, sem que nós possamos ter a dimensão desse caso, o desfecho qual será e também o exemplo que vai ficar, claro, para a história do Brasil. Então é preciso sim, como disse o presidente do Banco Central, investir em mais tecnologia, mas nesse caso convenhamos que vários alertas foram dados. E a situação só chegou a esse ponto a partir da fraude. Aí, crime ali colocado e não tinha jeito de fugir. A partir desse fio puxado, nós tivemos a publicidade daquilo que só alguns sabiam nos bastidores.
A Thaís Freitas está aqui no meu lado, no estúdio do Jornal Gente em São Paulo, com um destaque para falar da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e as suas repercussões, né, Thaís? Bom dia para você. Bom dia, Pedro Campos, a todos que estão conosco. E para atualizar